Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos então no último capítulo do livro de Levítico. Estamos no capítulo 27. No próximo programa nós iremos entrar no Novo Testamento. Este capítulo 27 do livro de Levítico é uma dedicação ou uma devoção a respeito dos votos. Quando alguém faz uma promessa ou um voto, então deve de observá-lo rigorosamente. Ao lermos este capítulo, vamos certamente interrogar-nos sobre a razão do mesmo aparecer aqui neste final do livro de Levítico. A verdade é que todas as coisas mencionadas até o capítulo 26 eram de alguma maneira obrigatórias, eram mandamentos, não havia forma do povo as contornar. Eles tinham acordado com Deus esses mesmos mandamentos e agora era necessário eles viverem. O capítulo 27 é, digamos assim, diferente. É um capítulo onde entra o aspecto voluntário. As pessoas deverão agir de uma forma voluntária. As promessas, cada um faz de acordo com aquilo que está no seu coração. Não são, podemos dizer assim, obrigatórias, até que nós as façamos. A partir do momento que nós fazemos uma promessa, de alguma forma, elas se tornam obrigatórias. Este capítulo é também uma conclusão muito bonita e apropriada para este livro de adoração. Certamente você está lembrado que o livro de Levítico tem esse objetivo primário de mostrar como deve ser feita a adoração. A principal característica então dos votos que este capítulo aqui descreve é que os votos são voluntários. No entanto, quem se compromete a tais votos fica automaticamente diante de Deus e diante de quem fez o voto ou a promessa, obrigado a cumpri-lo. Um voto, uma vez feito, torna-se obrigatório. É interessante que algumas expressões, mesmo no nosso meio, ainda dão esta ideia de que, por exemplo, palavra de rei não volta atrás. Sabemos que hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm dado pouca importância à sua própria palavra, às promessas que fazem. Nós olhamos desde políticos a pessoas que sejam empresários ou mesmo empregados ou outras pessoas quaisquer que prometem fazer tudo. Não, eu vou entregar a encomenda às X horas e passado 2 horas ainda não chegou a encomenda e nem a pessoa respondeu qualquer coisa. Pessoas que se comprometem com determinadas coisas mas falham os seus compromissos. Infelizmente, hoje em dia pessoas não assumem já mais as suas promessas. Já não são pessoas com palavra. Talvez este capítulo aqui nos vai fazer refletir na forma como nós, de alguma forma, nos comprometemos. A importância da nossa palavra. Aquilo que nós dizemos deve ser então algo que é obrigatório para nós. Ninguém nos obriga a prometer. Mas uma vez uma promessa feita, então nós devemos ir atrás dessa mesma promessa. Devemos honrar essa nossa palavra. Talvez aqui nós olhamos então e vamos ver aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia. É a Bíblia que nos coloca aqui então algumas questões. Para nós fazermos alguma promessa a Deus, nós não somos obrigados a fazê-lo. No entanto, também será que de facto Deus está dependente das nossas promessas? A própria Bíblia faz esta pergunta. Que oferecereis ao Senhor por todos os seus benefícios? O cristão é desafiado a responder a esta graça e bondade de Deus para conosco. O apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto não é um mandamento, é um pedido, é um desafio. O profeta Miqueias nos diz: ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Todos nós, como cristãos, que estamos em comunhão com Deus, desejamos de alguma forma oferecer e agradar a Deus. De alguma maneira, desejamos oferecer alguma coisa que seja significativo da nossa gratidão para com Deus. O problema maior é encontrar de facto essa coisa. Que valor nós podemos oferecer a Deus
que seja significativo. O que é que um homem, uma mulher, salvos em Jesus Cristo, pode oferecer a Deus? Este capítulo 27 do livro de Levíticos talvez nos ajude a responder a esta pergunta. O livro de Provérbios, capítulo 20, 25, nos ensina: laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo e só refletir depois de fazer o voto. Antes de fazermos qualquer voto, qualquer promessa a Deus ou a qualquer outra pessoa, devemos refletir bem naquilo que estamos a fazer. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que melhor é não fazer voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 4 a 6, também nos diz: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Este capítulo 27 de Levíticos fala-nos destas promessas que muitas vezes homens e mulheres fazem a Deus e nem se preocupam em cumpri-los. Um voto de renúncia que encontramos na Bíblia é um voto de Nazireu. É um voto em que alguém se dedica completamente a Deus. Toda a sua vida seria dedicada a Deus. Nos nossos dias, muitas pessoas fazem votos a Deus, mas não os cumprem. Deus quer tratar seriamente com as pessoas. Deus quer lidar com uma relação sã com as pessoas. E as palavras que nós proferimos para Deus, Deus toma isso em consideração. Por isso mesmo é que Deus ouve as nossas orações, porque Deus ouve aquilo que vai nas nossas palavras, Deus vê aquilo que vai no nosso coração. Por isso, quando nós fazemos um voto a Deus, deveremos ter em atenção o que dizemos. O livro de Deuteronômio, capítulo 23, no verso 21 e 22, nos diz: quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Ou seja, se nós não fizermos voto nenhum, e por isso não somos obrigados a cumpri-lo, não há pecado. Mas se nós prometemos alguma coisa e não cumprimos, aí sim, então há pecado da nossa parte. É por isso que o livro de Levítico, capítulo 27, é tão importante para nós. Vamos ler então o verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens: se alguém tiver prometido oferecer ao Senhor o valor equivalente a uma pessoa, deve usar as seguintes escalas de valores. Por um homem, entre os 20 e 60 anos, deve pagar 500 gramas de prata, segundo os pesos do templo. Percebemos aqui por este voto que significa que, para Deus, alguma coisa que é particularmente importante é as próprias pessoas. Começa por aí. Se você, prezado amigo, quer fazer alguma oferta a Deus, que então faça uma oferta que seja significativa para si. O meu conselho é que, se não for assim, então não a faça. Se há alguma coisa que lhe sobra, alguma coisa que você não acha de valor, não vale a pena oferecer a Deus. Anos atrás houve um homem famoso, após ter tentado várias atividades profissionais, finalmente ele conseguiu ser um comerciante bem-sucedido. Um dia alguém lhe perguntou qual era o segredo então do seu sucesso. E a sua resposta foi: à medida em que o Senhor me abençoava, em que abençoava a minha vida, eu abençoava também o trabalho de Deus, retribuindo no fundo a Deus aquilo que Ele já me havia dado. E mais Deus assim me abençoava. Sinceramente, eu creio que esta pessoa tinha muita razão, porque se nós, de alguma forma, temos bens, sejam eles financeiros, materiais ou pessoais, de alguma forma foi porque Deus já nos deu em primeiro lugar. Deus tinha-nos concedido primeiro e por isso nós então temos alguma forma de dar também a Deus. A nossa oferta tem que ter um valor ou uma função para nós. Devemos dar a Deus aquilo que de alguma forma é valioso para nós. Infelizmente, muitas vezes nós damos os restos, aquilo que nos sobra, a Deus. Deus sabe se somos avarentos ou se somos generosos. Deus conhece o nosso coração. Nós não podemos enganar a Deus. E é exatamente por isso que Deus olha para a nossa atitude. No fundo, a oferta que nós fazemos, aquilo que oferecemos a Deus, o voto ou a promessa que fizemos, tem a ver com a atitude do nosso coração. Nessas áreas da nossa vida,
Podemos exercer o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer ou não fazer. Deus não nos obriga a fazer promessas, de forma alguma, mas se nós as fizermos, então deveríamos cumprir as promessas que fazemos. Podemos escolher prometer alguma coisa de valor ou alguma coisa, enfim, que talvez não é tão cara. Tudo depende da atitude do nosso coração. Se nós não prometermos nada a Deus, não ficamos obrigados a dar alguma coisa a Deus. O verso 3 a 7 continua a falar sobre a forma como as pessoas ofereciam a Deus. E vemos aqui que, de alguma maneira, estas pessoas poderiam oferecer-se pessoalmente a Deus. E vemos que o verso 4 fala o seguinte: por uma mulher da mesma idade, devemos oferecer então 300 gramas de prata. Temos aqui o exemplo que nós sabemos de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela ofereceu o seu filho único para o serviço de Deus. Vemos como, de alguma forma, nós podemos, nós próprios, ser essa oferta a Deus. Em áreas como esta, eu e você podemos revelar, no fundo, aquilo que vai no nosso coração. Agora pergunto-lhe, o que é que já ofereceu você a Deus? Já ofereceu a sua vida a Deus? Já ofereceu a sua família a Deus? Já colocou a sua família nas mãos de Deus? Os seus bens? Os seus pertences? Estão de facto entregues nas mãos de Deus? Deus não ordenou que oferecêssemos qualquer coisa que fosse. Somos livres de o fazer ou não. Mas sinceramente, pela minha própria experiência, eu vejo que eles estão muito melhor guardados nas mãos de Deus do que nas minhas. Se nós entregarmos a nossa família a Deus, os nossos filhos, os nossos bens, talvez o nosso carro, o nosso emprego, Deus certamente vai cuidar muito bem deles. Eu estou muito satisfeito pelo facto de ter a minha família nas mãos de Deus, de ter a minha vida nas mãos de Deus, de ter tudo aquilo que eu tenho, os meus pertences nas mãos de Deus, pois eu sei que Deus vai cuidar muito melhor deles do que eu próprio. Então, de alguma forma, quem sai beneficiado com o ter entregue a Deus aquilo que me pertence, ainda sou eu, porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus querido e um Deus que quer abençoar os seus filhos. E quando nós disponibilizamos de uma forma prática aquilo que nos pertence nas mãos de Deus, no fundo ainda quem sai a ganhar somos nós. Porque Deus vai cuidar bem daquilo que é seus pertences. O verso 9 e 10 continua a dizer: se alguém prometeu um animal dos que podem ser oferecidos ao Senhor, o animal em questão torna-se coisa sagrada. Não se pode trocar por outro animal, quer seja melhor, quer seja pior. E se esse animal for trocado por outro, ambos se tornam coisas sagradas. Eu lembro da história de um homem que aconteceu há uns anos atrás, um homem que possuía fazendas e gado. Certo dia ele resolveu oferecer uma vaca para o serviço de Deus. Não é que ele fosse oferecer a vaca, mas o dinheiro dessa vaca, ao vendê-la, seria entregue a Deus. Uma pequena vaca, então, ele deu a Deus e criou esse animal. Essa vaca tinha assim um aspecto muito feio, parecia que não iria sobreviver durante muito tempo. Talvez tenha sido essa a razão da oferta, não sei ao certo, mas o facto é que, pela atitude deste homem, tudo leva a crer que sim, que era por isso, por ser uma vaca que aparentemente não iria vingar na vida. Mas com o passar do tempo, este animal cresceu, desenvolveu-se, tornou-se uma vaca bem bonita, ao ponto de chegar a ser considerada uma das melhores vacas para abate e produção de carne. Inclusive, essa vaca ganhou um prémio. E esse homem, ao ver isso, então resolveu dizer: bem, eu já não dou bem esta vaca, vou dar outra vaca a Deus. E com esse dinheiro dessa outra vaca que ele vendeu, quis oferecer o dinheiro à igreja. Sinceramente, eu creio que esse homem não estava a ter uma atitude correta. Primeiro ele queria oferecer um animal que parecia que não iria vingar. Depois, quando verificou que esse animal se tornava um belo animal e iria dar muito lucro, então ele já não queria oferecer esse animal a Deus. Então mudou a sua oferta, mudou a sua promessa e queria oferecer um outro. Sinceramente, não creio que esse homem tenha agido de uma forma correta diante de Deus. E provavelmente ele próprio não foi abençoado com aquilo que ele fez, pois a sua atitude não era a melhor. Deus olha na realidade para a atitude do nosso coração. No fundo, a forma como nós agimos com os nossos bens e quando nós fazemos determinadas promessas tem a ver com a atitude que vai no nosso coração. E isso sim, Deus olha e toma atenção.
O verso 14 e 15 nos diz: se alguém prometeu consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote deve calcular o valor dessa casa segundo a sua qualidade. E esse valor é o que deve ser pago por ela. Se aquele que fez a promessa quiser resgatar a casa, acrescentará 20% ao preço em que foi avaliada e ficará com a casa. Este versículo aqui mostra que os israelitas poderiam oferecer, inclusive, as suas próprias propriedades ao Senhor. E todos nós reconhecemos que a casa é um bem material essencial. As pessoas não podem viver sem ter o seu abrigo, sem ter o seu lar. De acordo com este versículo, um homem poderia continuar a viver em sua casa caso não tivesse um teto, mas se quisesse oferecer a Deus, então deveria e poderia oferecê-la a Deus. Deus passaria, digamos assim, a ser o proprietário. E este homem, que dedicou a casa a Deus, se ele teria que viver nela, então ele pagaria uma renda dessa mesma casa que ele tinha feito como oferta. Neste caso, e de acordo com o Levítico, ele deveria pagar essa mesma renda a Deus. Caso contrário, então ele estaria em dívida para com Deus. Mais uma vez, tem a ver com o facto de que Deus não exigia que isso fizesse assim. Mas se o homem fez uma promessa, então deveria cumprir essa mesma promessa diante de Deus. Ele deveria ser alguém que honra a sua própria palavra. O verso 28 lemos ainda: aquilo que alguém destinou exclusivamente para o Senhor, pessoas, animais, campos de sua herança, não podem ser vendidos nem resgatados. Tudo o que é destinado exclusivamente ao Senhor é propriedade sagrada do Senhor. Mesmo que se trate de uma pessoa, não pode ser resgatada, tem de morrer. Nós, por este texto, vemos como Deus olha para as promessas como algo importantíssimo. Deus não leva este assunto a brincar. Por isso, aqui o assunto é sério. Quando nós dirigimos a nossa atenção para Deus e quando nós fazemos alguma promessa, então devemos ter o cuidado suficiente para as cumprir. Vemos ainda o verso 34 deste mesmo capítulo dizendo o seguinte: estes são os mandamentos destinados aos israelitas, que o Senhor comunicou a Moisés no Monte Sinai. O cristão de hoje deve ser grato pela graça que Deus nos dá, de modo que aquilo que fazemos para Deus, fazemos-lo voluntariamente. Não há qualquer obrigatoriedade. Deus nos mostrou o seu amor em Cristo Jesus. E quando Jesus esteve no nosso meio, Ele nos deixou palavras de sabedoria, palavras muito interessantes. Jesus Cristo nos disse: se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, quando eu amo a Deus, quando eu manifesto o meu amor para com Deus, então eu também quero obedecer à palavra de Deus. E mesmo nesta área também. Então, se você fez alguma vez um voto a Deus, se você fez alguma promessa a Deus, é bom que você cumpra. Se você disse a Deus que quer oferecer alguma coisa a Deus, então cumpra esse seu voto, essa sua promessa. Não deixe passar. De qualquer das formas, eu creio que o melhor voto que você pode fazer é o de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Sinceramente, como eu já disse, a minha própria experiência é o melhor que nós podemos fazer. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus promete também que vai cuidar de nós. Então faça essa oferta a Deus. Diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, para que tu possas fazer o que tu bem entenderes com a minha vida e com tudo o que eu tenho. Se esse seu voto a Deus é sincero, se esse seu voto a Deus é genuíno, certamente Deus vai ter isso em conta. Deus vai recebê-lo nas suas mãos. E Deus vai valorizar esse seu voto. Porque no fundo, as promessas e os votos, como temos vindo a ver ao longo deste programa, são voluntários, não são obrigatórios. Mas uma vez feitos, Deus quer ver o que vai no nosso coração. Se esses votos foram feitos de uma forma sincera e genuína, se eles foram feitos com intenção de facto de agradar a Deus, então devemos dar o nosso melhor a Deus. Não devemos dar as sobras, pois aquilo que nos sobra não é o nosso melhor. Talvez você está lembrado daquele texto em que Jesus Cristo falou, e ele estava a falar acerca das ofertas que o povo fazia a Deus. E aqueles fariseus entravam e davam grandes quantidades daquilo que lhes sobrava a Deus. E isso não tinha grande valor. E veio uma senhora viúva e ela entregou 2 moedinhas. Mas isso era tudo o que ela possuía. E Jesus disse
que aquela foi uma verdadeira oferta a Deus. Então as ofertas e as promessas a Deus não têm a ver com a quantidade das coisas, têm a ver com a qualidade. Mas essa qualidade tem a ver com aquilo que é valioso para mim. Eu não vou oferecer a Deus algo que não é valioso para mim. Então, se para si fazer uma oferta a Deus, se calhar, vamos supor, 500 euros é pouco, então isso não serve de muito dar 500 euros. Mas se calhar para si 5 euros é muito, então dê 5 euros a Deus. Não é a quantidade, Deus não precisa daquilo que você dá para nada. Tem a ver com o seu coração. Tem a ver com a sua motivação. Certamente, se você entregar tudo aquilo que é e tudo aquilo que tem nas mãos de Deus, Deus vai continuar a abençoá-lo tremendamente. Esta tem sido a minha experiência. Vale a pena estar nas mãos de Deus. Nós, no próximo programa, iremos estar a iniciar outra vez no Novo Testamento. Voltaremos lá e iremos olhar para o livro de Lucas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.